Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia, filho predileto. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25 e o versículo 28. Comecinho da Bíblia, Gênesis 25, verso 28. Podemos ler, queridos? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Isaque amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, te clamando pela direção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Venha nos dirigir aqui através desta mensagem, falar aos nossos corações e trazer-nos os Teus ensinamentos, Senhor, que emanam da Bíblia Sagrada. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos absorver, compreender, entender e aplicar em nossas vidas a Tua vontade expressa pela Tua palavra. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filho predileto. Você que é casado e tem mais de um filho, tem algum deles que é o seu filho predileto? O que é o filho predileto? É aquele que recebe toda a atenção em detrimento dos demais. Todos são filhos, mas parece que aquele tem um quê especial. É natural que haja às vezes uma certa identificação com um deles. Uma coisa é ter afinidade, outra coisa é você conviver com filhos e demonstrando parcialidade. Eu vou explicar. Dos filhos do casamento, eu sou o mais velho, e do casamento dos meus pais só nasceu eu e meu irmão. Bem, mas durante o casamento, eu, como mais velho, procurei estudar, procurei logo fazer concurso para o banco, passei no concurso, casei e fui progredindo de uma certa forma na minha vida. Meu irmão, por outro lado, logo no exército enveredou pelo caminho das drogas. Ele logo por conta disso acabou não estudando, não conseguia um bom emprego, uma boa colocação. E isso gerava, de certa forma, um desequilíbrio entre mim e meu irmão. Meus pais olhavam para nós, via que eu conseguia ter uma vida razoável, mas meu irmão não. Durante muitos anos, principalmente depois que meu pai faleceu, eu ajudava minha mãe. Todos os meses ela retirava mercadorias numa cooperativa lá do Banco do Brasil, que iam deixar na casa dela. Ela fazia o pedido que ela quisesse. Ela tinha autorização para pedir o que ela quisesse. Eu não queria que nada faltasse a ela. E ela fazia o pedido, a cooperativa ia entregar na porta da casa dela e a conta era debitada para mim. E eu comecei a notar, de um certo tempo,
em diante, que a conta vinha muito alterada. Eu vinha naquele ritmo, sabia que minha mãe ela gastava aquele X sozinha, mas começou a vir quase dobrado ou triplicado. Aí eu mandava também dinheiro para ela atender outras necessidades. E depois eu descobri, para resumir bastante a história, que ela fazia o seguinte: ela incluía na feira que era para fazer para ela incluía a feira do meu irmão. Mas meu irmão já era casado, ele tinha mulher, tinha filho, e não era, no meu entendimento, justo que minha mãe me onerasse sem até que eu soubesse, colocando na feira dela a feira dele. Bom para ele, mas era ruim para mim, porque eu sabia as dificuldades, o sacrifício que era para poder manter minha mãe. Certa vez, conversando com ela, eu fui questioná-la por que ela estava fazendo isso. E a resposta dela foi a seguinte: uma mãe tira de um filho para dar para o outro. Eu digo: mãe, a senhora me perdoe, mas isso não está certo. Só não pode tirar de um para dar para o outro. Uma coisa é me pedir uma ajuda, e eu estou aqui para ajudar o meu irmão. Outra coisa é, por irresponsabilidade dele, eu ser sacrificado toda a minha vida. Ele precisa passar pelas dificuldades dele, até mesmo para aprender a conviver e a resolver. Mas não teve jeito. Até o fim da vida, mãe protegia meu irmão. Isso é uma lição, me toca muito. E este é um assunto que Deus me inquietava para trazer, para conversar com a igreja sobre essa questão. O filho predileto. Pense bem, talvez você conheça alguém, quem sabe já aconteceu isso na sua vida, você se sentiu preterido por um dos seus pais, e a pessoa sofre com isso. E a Bíblia, ela não é um livro parcial, porque ela não esconde os defeitos dos personagens. E esses defeitos, exatamente, servem para mim, servem para você, para a gente aprender até com os defeitos dos personagens bíblicos. Para quê? Para não fazer igual. Porque a gente vê como se deu mal, e aí a gente não quer se dar mal também. E um clássico exemplo de pais parciais que tinham filhos prediletos está aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 25 e seguintes. Eu li o capítulo 25, versículo 28, que diz: Isaque amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Vamos pensar, essa família, o pai amava o Esaú. E interessante, por que é que o pai tinha preferência por Esaú? Porque gostava da caça que Esaú trazia. Esaú era um caçador. Jacó vivia mais em casa, ajudando a mãe, cozinhando. Então o que acontece? O pai nitidamente demonstrava o seu amor por um filho, e a mãe, talvez protegendo o irmãozinho, coitadinho, protegia o outro. Diz: Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. A família de Isaque e Rebeca é uma dessas famílias que elas não servem de modelo para nós, de forma alguma. O episódio que nós vamos relatar, ele serve de alerta para todos nós. Jacó, muito esperto, viu que o irmão chegou cansado do campo, estava caçando e chegou morto de fome. E Jacó era cozinheiro e estava preparando um cozinhado de lentilhas. E o irmão chegou e disse: me dá um pouco dessas lentilhas aí, que eu estou morrendo de fome. E ele disse: eu te dou com um trato. Eu troco pelo teu direito de primogenitura. Ele disse: de que me vale esse direito de primogenitura? Eu vou morrer mesmo? Está trocado. Gênesis 25, no verso 34: deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
Irmãos, ele desprezou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esse direito de primogenitura, para a gente entender melhor por que era tão importante, ao filho mais velho, primogênito, caberia por herança, porção dobrada da herança. Então veja bem, por morte de Isaque, todos os bens dele seriam divididos por 3. Não era 2 filhos? Era, mas dividia em 3 partes. Uma parte para Jacó e 2 para Esaú. Ficava Esaú com o encargo de sustentar a mãe. Aí você veja bem, o camarada trocou aquele direito por um prato de lentilha. Estava trocado, os pais sabiam, ele havia aberto mão daquele direito. Então voltemos para a nossa cena que Isaque chama Esaú: vem que eu vou te abençoar. Não podia mais abençoar primeiro Esaú. Esaú havia vendido o seu direito de primogenitura, ele tinha agora que abençoar Jacó. E nós vemos aqui que o amor de Isaque ao seu filho Esaú, ele era tanto, esse amor por aquele filho era tanto, que ele teve cego o seu entendimento. O mais velho havia vendido o direito de primogenitura, então ele não podia abençoar ali Esaú. Vamos agora para Gênesis 27, os versos do 1 ao 4. 27 de Gênesis, do 1 ao 4. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e eu acrescento, o mimoso, mais querido, não é? Chamou Esaú e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Vai lá, pega uma caça, prepara essa comida saborosa para mim, e eu vou te abençoar depois que tu trouxer essa caça para mim, antes que eu morra. Aparentemente não havia nada de errado neste propósito. Pensa comigo, Esaú era o filho mais velho. Sendo o filho mais velho, ele tinha o direito de ser o primeiro a receber a bênção do pai, porque tinha o direito de primogenitura. Porém, Isaque estava se esquecendo de algo muito importante. Esaú havia desprezado o seu direito de primogenitura. Ele havia vendido tal direito ao seu irmão Jacó. Isaque amava a Esaú porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E a mãe agora, o que é que faz? A mãe traça um plano para enganar o marido. O plano de Rebeca em transferir a bênção para Jacó. Vamos para o capítulo 27, os versos do 5 ao 17. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Os irmãos estão entendendo? Rebeca ouviu Isaque dizer que ia abençoar Esaú quando ele voltasse com a caça e lhe preparasse uma comida, que ele estava louco para comer a comida. E quando comesse, ia abençoar o filho. Aquela bênção, depois de estar dispensada a bênção, acabou. Deu a bênção, está abençoado. Aí a Rebeca estava escutando. Então ela disse a Jacó, seu filho, no verso 6:
ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Olha a estratégia da mãe agora aqui. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Ela sabia como é que o marido gostava da comida. E disse: vai lá, pega 2 cabritos. Enquanto o irmão saiu para caçar, ele pegou os cabritos. Já estava ali, né? Traz os cabritos que eu vou preparar um comezinho para o teu pai do jeito que ele gosta. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Ele não tinha pelos, e Esaú era cheio de pelo, os braços tudo cabeludo. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele disse: mãe, isso não vai dar certo. O pai vai tocar em mim e vai ver que não é Esaú. Esaú é cabeludo e eu não sou. Então respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Mandou trazer os cabritos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, no verso 15 diz: depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Vai acompanhando aí o que ela fez. Seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Tá entendendo? Vestiu Jacó com a roupa de Esaú. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Botou a pele em cima das mãos e botou no pescoço a pele dos cabritos. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Rebeca, ela tinha uma consciência histórica de que a bênção deveria ser de Jacó e não de Esaú, conforme a profecia que Deus lhe fizera. Deus havia profetizado que o filho mais velho serviria o filho mais novo. Aonde é que está? Está em Gênesis 25, os versos 22 e 23. Estamos voltando lá no tempo ainda que eles estavam no ventre de Rebeca. Diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Olha que Deus alertou: 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela tinha essa consciência, mas ela agiu de uma forma quando os meios não justificam os fins. Irmãos, ela usou de uma estratégia de mentira, de engano, para enganar o pai, para enganar principalmente também o Esaú. Ela era parcial, do mesmo jeito que Isaac. Concorda comigo? Isaac estava agindo como um pai parcial, ia abençoar o filho mais velho porque ele caçava, e o outro que ficasse para lá. Mas Rebeca também era parcial no seu amor por Jacó. Também não confiou na profecia de Deus. Se Deus tinha dito que seria de um jeito, ela precisava ter confiado que Deus tem os seus métodos de proporcionar que a bênção chegue até a gente. Ela quis dar um jeitinho, um arrumado, usando de mentira. E ela então usa da fraude e induz o seu filho ao erro.
fraude e indução ao erro. Vamos ler agora do 18 até o 29. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai, deve ter mudado a voz, né? E ele respondeu: fala. Você lembra que eu li que Isaac, ele já estava sem enxergar, só estava ouvindo, já estava velho, perdeu a visão. Então Jacó foi lá, vestido com a roupa do Esaú, por causa do cheiro. O cheiro da roupa, o velho conhecia o cheiro, por isso que ele foi com a roupa do irmão. Aí ele vai lá, respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Mentira. Fiz o que me ordenaste. Mentira. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentira. Disse que Deus é que tinha mandado a caça ao encontro dele. Foi a mãe que ajeitou aquela mentira toda. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Veja que o velho estava velho, mas ele não era muito bobo não, ele estava meio desconfiado aqui. E chamou ele: vem aqui para eu te apalpar e veja se não está me mentindo, né? Em outras palavras. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. A pele do cabrito em cima, ele tocou: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E agora o que ele faz? Eu desperto sua atenção: e o abençoou. Irmão, Jacó já havia enganado o irmão para tirar dele o direito de primogenitura, e agora engana o pai, ajudado pela mãe, para roubar a bênção que o pai ia dar para o irmão. Ele roubou a bênção que seria para o irmão. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? O velho ainda estava desconfiado. E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Eita, essa bênção era para o Esaú. Jacó, de todas as formas, usurpou o direito do irmão. Irmãos, você veja que quando a gente principalmente está tratando com os filhos, se a gente mente, a mentira rapidamente ela é aprendida pelos nossos filhos. E ele sai mentindo. Mentiu: sou Esaú, teu primogênito. Mentiu: eu fiz o que me ordenaste. Mentiu: coma da minha caça para que me abençoes. E um abismo chama a outro abismo. E Jacó começa a se atolar na mentira. Quando perguntado como achou a caça tão depressa, ele responde: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quando confrontado: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Um abismo chama outro. Você inventa uma mentira e depois tem que sair inventando outra e outra e outra para dar cobertura para a mentira inicial. Jacó
também não crê que Deus é capaz de cumprir com as suas promessas. Deus não tinha dito que o filho mais velho serviria o mais novo? Deus tinha dito. Eu desperto a sua atenção para isso. Se havia uma promessa de Deus, por que não souberam esperar as coisas certas? Deram um jeito para transformar aquilo ali, não acreditaram em Deus. E nós, como é que nós agimos? Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar que venha das mãos do Senhor, e a gente atropela, age por conta própria e quer logo a bênção e sai aí passando como um trator por cima de tudo, de todos, por cima de princípios, por cima de toda uma história de vida, por cima de todos os nossos valores, e a gente acaba atropelando as coisas. Não confie em Deus, não espere em Deus. Agora é evidente que isso não ia passar despercebido, isso não ia ficar barato não. O ódio cresceu ainda mais entre os irmãos. Quando você trata um filho diferente do outro, demonstrando preferência por aquele outro, pode se preparar, você está levando um irmão a ter ódio do outro, por sua causa. Aprenda a lição. Procure tratar os seus filhos de uma forma igual. Claro, se preocupando com aquele que no momento está precisando mais, procurando ajudar, envolver os outros irmãos em ajudar aquele ali, mas não propositalmente tirar de um para dar para o outro. Dos versos 30 ao 40, vamos seguir lendo. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Eita, e agora? Já tinha acontecido tudo lá. E o coitado do Esaú chega com a caça para levar para o pai. Chegou com a caça. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai. Ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Jacó significa enganador, e ele, pegando o significado do nome Jacó, diz: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Coitado, não reservou nada para mim. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Sentimento de tristeza. Eu me coloco no lugar de Esaú e entendo perfeitamente o que ele estava sentindo. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Eis a bênção
que sobrou para ele. Bem, estudando a história dos hebreus, nós vamos ver que de Esaú, conforme Deus havia dito, ele não disse que naquele ventre havia dois povos lutando, um seria mais forte do que o outro. Lembra do que Deus tinha dito? Dois povos lutando e um seria mais forte do que o outro. De Jacó, que acabou recebendo a bênção, e que Deus tinha dito mesmo que o maior serviria ao menor, da descendência de Jacó, o povo de Israel. E da descendência de Esaú, ele era ruivo, vermelho, e por causa do lance das lentilhas, que também são vermelhas, ele acabou recebendo o apelido de Edom, que quer dizer vermelho. Por isso não se fala na descendência dele citando Esaú, se fala edomitas, mas é o mesmo Esaú. Edom é o apelido de Esaú. Realmente, o que Deus disse, ele cumpriu. De Jacó, a sua descendência foi Israel. De Esaú, a sua descendência foram os edomitas, que se tornou um grande inimigo de Israel. Então nós vamos ver agora o fim de uma triste história. Gênesis 27, do 41 ao 46. Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, olha o que ele planejou: matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Ela agora se apavorou, achou que tinha o risco de um irmão matar o outro e vice-versa, os dois iam acabar se matando. E disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Vamos entender aqui essa passagem. Primeiro, Esaú passou a odiar Jacó e alimentar desejo de matá-lo. Segundo, Rebeca continua a manobrar a vida dos outros. Ela pede que Jacó faça uma viagem até que a ira de Esaú se aplaque. Mente mais uma vez a Isaque quanto ao propósito da viagem de Jacó. Ela poderia ter chegado e dito: meu filho, vamos mandar Jacó embora, porque Esaú está querendo matá-lo. Mas não, ela inventou que Jacó tinha que ir embora antes que ele acabasse se casando com as filhas daquele lugar, que não eram do povo dele. E a Rebeca, ela não sabia, mas um fato muito triste é que esta seria a última vez que ela veria o seu filho predileto. E alguns dias que ela pensou que seriam, durou 20 anos. Quando Jacó volta, Rebeca já havia morrido. Ela nunca mais viu o seu filho. Gênesis 28, do 1 ao 9. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão.
Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. No verso 6: Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, que é que ele fez? Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmão de Nebaiote. Quem era Ismael? Era o filho que Abraão teve com a escrava Agar, que depois ele expulsou, mas Deus também fez dele uma grande nação. São os árabes. E ele foi então Esaú e casou com uma mulher descendente de Ismael, que não era da descendência lá, né, do Isaque. E Esaú então continua a castigar os seus pais com a sua desobediência. Ele agora começa a se vingar dos pais. Muito bem, que lições que nós deveremos aprender com esta triste história? O casal precisa ter respeito um pelo outro. O casal precisa resolver os seus problemas através do diálogo e não através de engano, de mentira ou outros meios fraudulentos. Horror, que triste! Uma mãe enganar o pai em detrimento de um irmão, a favor de um outro filho. Isso não pode acontecer. Você vê o desfecho dessa história: um irmão odiando o outro, queriam se matar, e a mãe acabou morrendo, teve que ficar privada da presença do filho. Outra coisa que nós aprendemos é que o casal não deve envolver os filhos para resolver os seus problemas de desavenças. Não faça isso. Não envolva seu filho nos teus problemas com seu marido ou com sua esposa. Resolva entre você, seu cônjuge e com Deus. Os pais precisam devotar aos filhos o mesmo amor e carinho. A parcialidade é prejudicial e ela produz distúrbios de todas as ordens, e isso vai se arrastar por muitos anos. Aquilo que nós semeamos na nossa família, nós iremos ceifar. Se nós semearmos mentira, colheremos mentira. Se semearmos o ódio, colheremos ódio. A nossa família, ela deve estar debaixo da vontade de Deus, e todos os membros da família devem estar conscientes disso. E nós devemos crer que aquilo que Deus promete, Ele sempre cumpre. Espere na promessa de Deus. No tempo dele, Ele faz acontecer. Não queira precipitar as coisas, porque você vai se dar muito mal. Façamos um pequeno teste. Senhores pais, vocês gostariam que as famílias dos seus filhos fossem iguais à sua? Imagine, projete seu filho daqui a 20 anos. Você gostaria que ele vivesse em uma família semelhante à que você hoje está produzindo, proporcionando, ou não? Essa resposta é muito importante para você mesmo. Filhos, vocês gostariam que as suas famílias fossem iguais à família de seus pais? Que confronto, que resposta. Deus, apesar dos nossos erros e fracassos, Ele nos dá a oportunidade de colocar as nossas famílias para o seu serviço e para a sua glória. Dessa família de Isaque, da descendência de Jacó, veio a nascer Jesus, o Salvador da humanidade. Procure a orientação divina para resolver os problemas, os atritos na sua família. Não se desespere achando que porque alguma coisa não está indo bem, que não vai terminar bem.
pode terminar bem com a ajuda de Deus. Busque o Senhor para que Ele mude o final dessa história. Coração de mãe. Certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido, qual era aquele predileto, qual era aquele filho que ela mais amava. Aquela mãe, deixando entrever um sorriso, respondeu: nada é mais volúvel do que um coração de mãe. E como mãe, eu lhe respondo: o filho preferido, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o filho doente, até que ele sare. É o que partiu, até que ele volte. É o filho que está cansado, até que ele descanse. Meu filho predileto é aquele que está com fome, até que ele se alimente. É o que está com sede, até que ele beba. Meu filho predileto é aquele que está estudando, até que aprenda. É o que está sem roupa, até que se vista. É o que não trabalha, até que se empregue. É o que namora, até que se case. É o que casa, até que ele conviva. O que é pai, até que crie os seus filhos. Meu filho predileto é o que prometeu, até que cumpra. Meu filho preferido é aquele que chora até que se cale. E já com o semblante bem distante daquele sorriso, completou: meu filho predileto é o que já me deixou, até que eu o reencontre. Que Deus abençoe a sua família, continue abençoando a minha família, que é o bem mais sagrado e mais precioso que nós temos. Que Ele nos dê inteligência, entendimento, sabedoria, para que possamos criar os nossos filhos, dedicando a eles um amor que supra todas as suas necessidades, mas sem fazer distinção entre um e outro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Quantos milagres aconteceram, quantas promessas se cumprirão através de orações de mães. Elas não enxergam o perigo por amor aos filhos, pagam preço em lágrimas para vê-los sorrir. Pelos sonhos de seus filhos, abrem mão
Programa Momentos com Jesus.